Eles têm uma arquitetura bastante imponente e já foram chamados de palácios. Embelezam os centros daquelas que foram as principais cidades do antigo estado de Mato Grosso. Cuiabá, Corumbá, Cáceres, Poconé, Campo Grande, Três Lagoas, Miranda, Aquidauana e Rosário do Rio Acima. São fruto de uma das primeiras políticas públicas produzidas pelo estado de Mato Grosso, a educação pública. Neste mês dos professores, o canal Mato Grosso e Suas Histórias vai falar da mais impactante das reformas educacionais do estado, a Reforma da Instrução Pública de 1910. Quando a República foi proclamada, a 15 de novembro de 1889, Mato Grosso possuía apenas 16,44% de alfabetizados, de uma população de 92.323 pessoas. Tal situação ajudava a sustentar diversos tipos de preconceitos referentes a uma região distante, pouco povoada, com economia baseada no extrativismo. A cacerense de família abastada, Maria da Glória Pereira Leite, baronesa de Vila Maria, cuja fazenda do Firme deu origem a Nhecolândia, no atual Pantanal sul-matogrossense, via na população matogrossense a barbárie de uma terra de mestiços e selvagens. Além disso, escrevendo ao presidente Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório da República, sugeriu que Mato Grosso fosse anexado a São Paulo para que pudesse ser civilizado. Certamente, esta é uma visão bastante estereotipada e crivada dos preconceitos da época. A distante província de Mato Grosso carecia de muita infraestrutura, é bem verdade. Todavia, a ideia segundo a qual sua população era formada por bárbaros refletia apenas o imaginário da dualidade de litoral-sertão e civilização-barbárie disseminada pelo Brasil por influência do colonialismo europeu. Se Mato Grosso era visto como a terra da barbárie, era porque São Paulo e principalmente a capital federal de então, o Rio de Janeiro, estavam no litoral e se viu como o lugar privilegiado da civilização, espelhando o que ocorria na Europa. Por sua vez, o continente europeu viu o Brasil de modo geral como a terra de bárbaros. Mato Grosso era, portanto, aquilo que podemos chamar de outro geográfico em relação aos estados do litoral brasileiro, no mesmo sentido em que a América Latina e as colônias europeias na África e na Ásia eram o outro geográfico para a Europa. De qualquer maneira, com o fim do Império e começo da República, coube a cada um dos estados da Federação Brasileira promover o desenvolvimento local dentro do federalismo de então. Aqui temos que considerar a ideologia liberal como ponto central na crença da educação como promotora do desenvolvimento material de uma sociedade. Do mesmo modo, a influência do positivismo, filosofia e depois religião desenvolvida pelo francês Auguste Comte, irá influenciar na valorização e nos resultados da educação pública mato-grossense. O tamanho territorial e a dispersão populacional foram obstáculos imensos. Somando-se a isso, uma economia baseada no extrativismo e sensível às crises dos ciclos econômicos. Borracha, erva mate, poaia. Só mais tarde, a partir da Primeira Guerra Mundial, lutada entre 1914 e 1918, a pecuária seria a fonte da principal receita do estado de Mato Grosso. Deste modo, ao observarmos a evolução das matrículas e da abertura de escolas criadas durante a Primeira República, percebemos um grande aumento destes números em 40 anos. Ainda mais se tratando de um estado, segundo o presidente Caetano de Albuquerque em sua fala de 1916, naturalmente rico e economicamente pobre. A herança do período monárquico pesava, pois havia deixado uma estrutura baseada nas casas-escolas, que eram cômodos precários alugados ou casas compradas para serem usadas como escolas públicas. Em Cuiabá foram 3 dessas casas, 2 destinadas ao ensino primário e uma que abrigou o curso normal misto com a escola primária. As 2 primeiras reformas do ensino, a de 1891 e a de 1896, haviam garantido os princípios do ensino laico e obrigatório sob responsabilidade do Estado. Mas apenas isso não bastava, pois pesava no orçamento estadual o aluguel de prédios para abertura de novas salas de aula e faltavam professores com formação adequada para lecionarem.
A reforma da instrução pública de 1910 significou uma mudança fundamental neste ponto. As autoridades políticas de então foram buscar no modelo paulista, o do grupo escolar e da escola normal, os pontos centrais para a promoção do ensino no Estado. Não foi um acaso a opção pelo modelo paulista para a promoção do ensino primário em Mato Grosso. As elites locais buscavam afastar do Estado a pecha preconceituosa de bárbaros. Deste modo, os modelos ditos civilizados passaram a ser as opções plausíveis. Nos jornais de fins do século XIX e início do século XX, muito se discutia sobre as políticas públicas em torno da educação, mas os intelectuais de então tinham olhos apenas para as potências industriais da Europa e, sobretudo, os Estados Unidos. No Brasil, havia um estado que se destacava como modelo de industrialização: São Paulo. Em 1910, o então presidente de Mato Grosso, Pedro Celestino Corrêa da Costa, contratou 2 normalistas paulistas, Leovegido Martins de Melo e Gustavo Kuhlmann. A intenção era aplicar aqui a experiência de lá. Conforme disse em sua mensagem dirigida à Assembleia Legislativa em 1911, a instrução primária foi moldada pelos métodos seguidos em São Paulo, que incontestavelmente no nosso país ocupa a vanguarda na formação intelectual e na educação cívica da infância e da mocidade. Ali foram postos em prática os processos pedagógicos preferidos nos países mais adiantados da Europa e nos Estados Unidos da América do Norte. Em 1912, mais 4 normalistas foram contratados pelo governo de Mato Grosso: Ernesto Sampaio, José Riso, João Briene de Camargo e Francisco Aze. Este último, por questões de saúde, foi substituído pelo professor mato-grossense Ulisses Cuiabano. Estiveram na direção dos grupos escolares de Corumbá, Cáceres, Poconé e Rosário do Rio Acima, respectivamente. Promover uma política pública não é barato. No caso da educação, havia quase tudo por se fazer, principalmente no que diz respeito à construção das unidades de ensino. Como já foi dito, a opção pelo modelo paulista fez o Estado de Mato Grosso investir nos grupos escolares, mas isso significava direcionar uma rúbrica na lei orçamentária para a instrução pública, para que o Poder Executivo pudesse investir na educação. E este orçamento era dependente da economia estadual e das vontades dos deputados estaduais. Para se ter uma ideia, antes da reforma da instrução de 1910, era a Assembleia Legislativa que autorizava ou não a criação de novas escolas, o que deixava o processo bastante lento. A partir da reforma da instrução, em 1910, o Poder Executivo passou a ter total controle sobre o planejamento e execução da educação pública. Isso significava mais liberdade para planejar a longo prazo a construção dos chamados próprios estaduais, que serviriam aos grupos criados a partir de então. O maior próprio estadual e mais caro foi o Palácio da Instrução. Suas obras começaram em 1910, sendo concluídas em 1914. Até hoje o prédio chama atenção pela suntuosidade e beleza de seu estilo neoclássico, com estruturas sustentadas numa base de pedra canga e pedra cristal. Custou 750 contos de réis, ou seja, fazendo a conversão aproximada, R$ 92.250.000. Ali funcionaram a Escola Normal, a Escola Modelo e o Liceu Cuiabano. Hoje abriga a Biblioteca Pública Estevão de Mendonça. Mas o Palácio da Instrução é apenas um dos prédios destinados aos grupos escolares criados. Outros em prédios menores foram construídos. O Senador Heredo, no Porto, cujo prédio atualmente abriga a Casa do Artesão e que foi inaugurado em 1915. Em 1912 foram construídos grupos escolares General Caetano, em Poconé, Presidente Marx, em Rosário do Rio Acima, Expedião Marx, em Cáceres. Em 1922, Joaquim Murtinho, em Campo Grande, e Afonso Pena, em Três Lagoas. Em 1924, Caetano Pinto,
em Miranda, Luiz de Albuquerque, em Corumbá e Antônio Correia, em Aquidauana. As 5 últimas localizadas no então sul de Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. A abertura dos grupos escolares, como pode ser visto, era feita em áreas urbanas relativamente populosas para os padrões de Mato Grosso. Em áreas mais rurais ou nas vilas menores, as escolas tinham um menor número de classes, normalmente até 7 classes regulares. Deste modo, além dos 10 grupos escolares, mais 180 unidades de ensino foram criadas até 1929, ampliando o número de matrículas de 1.489 em 1889 para 8.725 alunos em 1929. Além da estrutura física, era necessário vencer um outro obstáculo: a falta de profissionais da educação. Um ponto a ser enfrentado pelo governo de Mato Grosso era a formação de professores primários que dessem conta da expansão da educação primária. No século XIX existia uma escola normal, criada pela Lei de 5 de maio de 1837, instalada apenas em 1840 e fechada 4 anos depois por falta de professores. Em 1874 é criado o curso normal, que não teve sede fixa, ora funcionando junto ao Liceu Cuiabano, ora sendo transformado em externato feminino. Em 1889, trabalhavam no externato os mesmos professores do Liceu Cuiabano, os quais não recebiam nenhum centavo a mais pelo trabalho extra. O fato é que a inconstância de uma instituição que preparasse os futuros professores prejudicava a criação de novas escolas. Os motivos principais eram a dificuldade em se manter um quadro de professores e um lugar para o funcionamento da escola normal, a construção do Palácio da Instrução e a contratação dos normalistas paulistas Leovigildo Martins de Melo e Gustavo Kuhlmann para organizarem e dirigirem a escola normal, recriada em 1910, possibilitou um trabalho ininterrupto de habilitação de novos professores primários. Havia outro ponto: a predileção das autoridades pelo professor homem, principalmente para lecionar nas escolas do sexo masculino. O argumento se baseava na ideia de falta de pulso por parte das mulheres para lidarem com os meninos. Não podemos esquecer que no século XIX, para a mulher cabia cuidar da casa enquanto o homem era visto como provedor da família. Em 1895, o presidente de Mato Grosso, José Manuel Murtinho, apontou a falta de preparo e indispensável energia para lidar com meninos das professoras primárias como responsável pela redução da frequência dos meninos nas escolas públicas e aumento das matrículas deles nas instituições de ensino particulares. No entanto, havia uma opinião crescente segundo a qual era melhor que a educação das crianças fosse feita por professoras, mas não era menos preconceituosa, e pode ser um dos motivos pela desvalorização dos professores em nossa sociedade. Por influência do positivismo, muitos defendiam que cabia às mulheres a educação dos meninos e meninas. Mas por quê? Porque na visão positivista, a educação da infância era um prolongamento da educação familiar, na qual a família exerce a sua função educativa com a disciplina, o exemplo e o ensino. Quem disse isso foi o presidente de Mato Grosso, Caetano Manoel de Faria Albuquerque, em 1916. Portanto, segundo esta visão, a casa era domínio das mulheres. E se a escola era uma extensão da casa, logo caberia às mulheres, professoras, e não aos homens, professores, a educação da infância. Esta forma de ver a educação primária teve consequências que duram até os dias atuais. Como cuidar uma função natural da mulher, a remuneração por essa atividade não precisaria ser tão alta assim. No ensino secundário predominavam os professores homens. Temos que lembrar que quem se formava no Liceu Cuiabano recebia um diploma de bacharel em Letras e Ciências, estando apto a prestar vestibular nos cursos universitários da República. Ou seja, o ensino secundário já não era mais caracterizado pelo cuidar da primeira infância, mas a uma das etapas para a formação dos futuros advogados, engenheiros e médicos, ou mesmo de oficiais militares. Em outras palavras, profissões caracterizadas por serem domínio dos homens. Não precisamos mencionar que os professores do Liceu Cuiabano eram todos homens. De qualquer maneira,
Os grupos escolares continuariam a existir até o início dos anos 70, quando a Lei de Diretrizes e Bases para o Ensino, Lei nº 5.692 de 1971, extinguiu em todo o território nacional os grupos escolares e criou as escolas de primeiro e segundo graus. Isso se deveu a uma mudança na visão das autoridades brasileiras na época da ditadura militar. De uma visão renovadora e liberal do ensino presente desde o início da República, a educação pública foi tomada por um viés tecnicista. Era o fim dos palácios da instrução e o começo dos prédios escolares com a arquitetura padronizada e monótona.